Olá, meus amantes, tudo bem? Hoje vamos fazer uma conversa um pouquinho mais curtinha para eu te explicar dois tipos de faltas graves, dois tipos de rescisão por justa causa, dois tipos de demissão por justa causa previstas no 482 da CLT. Nós vamos ver a diferença entre insubordinação e indisciplina, legal? Indisciplina e insubordinação são duas coisas diferentes. Ambas podem ensejar a justa causa e ambas podem ensejar medidas disciplinares. Primeira coisa, bem rapidinho que eu preciso te dizer, é que sempre que eu for aplicar uma justa causa, eu preciso tomar muito cuidado porque é um assunto altamente delicado. A grande maioria dos trabalhadores que saem da empresa e colocam o processo por justa causa, esses trabalhadores conseguem a reversão, ou seja, na justiça, eles revertem a demissão de com para sem justa causa. Por isso que eu tenho que tomar extremo cuidado. Tenho que seguir alguns preceitozinhos, alguns princípiozinhos, que qualquer dia a gente faz uma outra aula só para falar desses princípios. Tem que ser imediato, por exemplo. Tenho que taxar o comportamento faltoso do trabalhador no 482, por exemplo. Tenho que realmente agir com razoabilidade, com proporcionalidade, de acordo com a gravidade do ato faltoso, e muitas vezes nem vale a pena eu demitir o empregado por justa causa, porque eu não tenho a principal coisa que eu preciso ter, que são provas. Provas inequívocas, provas conclusivas, provas irrefutáveis, provas realmente robustas que não deixem margem para que um juiz lá na frente, ao julgar o processo, possa fazer a reversão. Então, pensa nesses quatro princípiozinhos. Claro, né? Estou falando aqui de maneira bem rapidinha, bem resumida. Volto a dizer, qualquer hora a gente faz uma aula aqui um pouco mais aprofundada sobre essas quatro coisas, porque meu objetivo hoje é te explicar a diferença entre indisciplina e insubordinação. Indisciplina é quando o trabalhador ele descumpre uma ordem geral da empresa. Por exemplo, alguma regra contida no regulamento interno de trabalho, no código de conduta da empresa. Se ele descumpre, quer ver um exemplo? Olha, aqui na empresa é obrigatório utilizar uniforme. Reiteradamente, este trabalhador vem sem uniforme. Se é obrigado a trabalhar aqui de uniforme, como é que ele vai trabalhar sem este uniforme? Ou então, aqui na empresa é obrigatório utilizar o crachá e reiteradamente ele esquece o crachá. Veja que são faltas pequenas. Não cabe, numa única falta dessa, a aplicação de uma justa causa. Volto a dizer, né? Tenho que agir sempre com razoabilidade e sempre aplicando a medida disciplinar proporcional à atitude do trabalhador. Então não é porque o cara esqueceu um crachá, pelo amor de Deus, que eu vou desligar ele por justa causa, mas cabe uma advertência. De repente, numa primeira vez, eu simplesmente converso com ele, faço uma advertência verbal. Advertência verbal, juridicamente, não vai ter efeito nenhum, já que não vai ficar documentado. Numa segunda vez que ele esqueça, aí eu posso aplicar, de repente, uma advertência escrita, e aí eu menciono que já houve um fato desse anterior, ou seja, eu menciono que já houve uma advertência verbal. Gente, toda medida disciplinar, ela tem que ter um caráter, ela tem que ter um objetivo de corrigir. Nunca de punir o trabalhador, tudo bem? Sempre com o objetivo de corrigir, nunca de punir o trabalhador. A ideia aqui é que eu converse com ele de maneira franca, dizendo para ele, olha, trabalhador, você fez essa falta, você cometeu este erro e eu quero que você continue aqui na empresa. Então eu não quero te demitir, não estou colecionando prova para uma justa causa, nada disso. Eu estou conversando com você para corrigir o comportamento faltoso. E é isso que eu espero de você aqui para frente. Uma conversa franca, olho no olho de fato. Então, indisciplina é quando o trabalhador não cumpre uma ordem geral da empresa. Falei de regulamento interno. Uma das coisas que eu mais recomendo sempre em aula é que a empresa elabore o seu regulamento interno. Regulamento interno, ele tem bastante validade, desde que ele também seja sempre dentro da razoabilidade e desde que ele nunca descumpra nenhuma lei, nenhuma legislação existente. Se ele foi feito com razoabilidade e não descumprir nenhuma lei existente, esse regulamento interno ele é válido e ele pode ser utilizado inclusive
para pautar esse tipo de atitude para atos de indisciplina, tudo bem? Ó, um outro exemplo rapidinho é em relação à não utilização de EPI. A não utilização de EPI, aí sim, uma indisciplina muito mais grave. É o trabalhador que sobe na altura, não fixa o cinto ou não coloca o cinto. É o trabalhador que dentro de uma área de obra não utiliza o capacete ou qualquer outro EPI. Essa falta, dependendo da gravidade, dependendo do risco que o trabalhador se exponha ou exponha outras pessoas, aí por si só, por uma única falta, eu poderia ter aplicação da justa causa. Mas volto a falar, sempre que eu falar em justa causa, é caso a caso. Há situações que para um determinado trabalhador em uma determinada atividade, uma determinada empresa, daria justa causa, em outra não, porque vai muito da casuística, vai muito de caso a caso. Tudo bem aqui, né? Legal. Outra coisa que eu queria dizer para você, eu falei da indisciplina, eu vou falar da insubordinação. Então, veja, diferente. Insubordinação é o trabalhador que se recusa a fazer o próprio trabalho. Então, por exemplo, empregado, você é contratado para fazer relatórios. Ele fala assim, não vou fazer relatórios. Então, não vou fazer esse relatório. Ele está se negando a fazer parte do trabalho dele, parte daquilo que ele foi contratado para fazer. É um caso um pouco mais raro do que a indisciplina, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas eu falei no comecinho da conversa que eu só posso utilizar a justa causa se eu tiver um motivo contido no 482. 482 da CLT é o artigo que relaciona, ele elenca todas as faltas graves. Tudo bem? Indisciplina, então, descumprimento de norma geral da empresa. Insubordinação é quando o trabalhador não quer fazer o seu próprio trabalho, se recusa a fazer o próprio trabalho. Mais uma vez, reitero, reforço, repito, na grande maioria dessas faltas, nós estamos falando aqui de medidas disciplinares a serem adotadas antes de uma justa causa. Você pode adotar lá, por exemplo, uma advertência. A advertência não está na lei, mas é tida pela jurisprudência, pela doutrina que pode ser utilizada. Pode utilizar uma suspensão. 474 da CLT fala em suspensão. Então você suspende ele por 2 dias, se fizer de novo por 3 dias, depois por 5 dias, vai progredindo essa penalização. E por fim, se o trabalhador de fato não corrigir o seu comportamento faltoso, pode ser que essa história culmine até numa justa causa, legal? Mas como eu sempre digo, nem sempre vale a pena demitir o trabalhador com justa causa, porque rola processo, como eu comentei. Às vezes é melhor fazer a demissão sem justa causa, sem dor de cabeça e vida que segue. Legal? Ó, esse e muitos outros assuntos da legislação trabalhista nós tratamos no curso de Departamento Pessoal Completo, que é um curso que está dentro do Formação em Analista de DP. Formação em Analista de DP é um treinamento que tem 3 módulos. 3 módulos: o Departamento Pessoal Completo, que é um módulo de 36 horas, o Legislação Previdenciária Trabalhista, que é um módulo de 12 horas, e o Cálculos Avançados de DP, que é um módulo de 14 horas. Ao todo, você tem 62 horas, fora o curso de Social Essential, que também está incluído aqui, que é um curso de 8 horas. Tanto o DP, Departamento Pessoal Completo, que é o primeiro módulo de Formação em Analista, como o Formação em Analista de DP, você tem presencial. Se você preferir, tem online com aulas ao vivo, ou se você preferir, tem online com aulas gravadas. Vai daquilo que você preferir, do que for melhor para você. Tudo bem? Entra no site da Avante RH, avanterh.com.br, dá uma olhada nessas 3 modalidades e eu te vejo aqui na Avante para fazer o treinamento com a gente. Até lá, tchau, tchau.